Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal que mirou um grupo que falsificou cartões de vacinação do ex-presidente, da filha dele e de assessores. Durante a operação, os policiais prenderam o ex-ajudante de ordens e braço direito de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e também outros 5 suspeitos. Na economia, hoje foi um dia decisivo para os bancos centrais do Brasil e também dos Estados Unidos. Eles anunciaram a nova taxa básica de juros dos dois países. No noticiário internacional, a Rússia acusou a Ucrânia de tentar matar o presidente Vladimir Putin, mas o presidente ucraniano negou essa informação. E no mundo musical, o hit Lovezinho foi tirado do ar de todas as plataformas após a cantora brasileira Tracy não entrar em um acordo com a cantora canadense Nelly Furtado. Seu corpo suado e você por cima de mim. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta super quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Toque, toque, toque. 3 batidinhas na porta. E aí, quem está do lado de dentro pergunta: quem é? E a resposta é a Polícia Federal. Hoje o presidente Jair Bolsonaro acordou com a Polícia Federal na porta da casa dele em Brasília. E o motivo é que a PF investiga uma fraude nos cartões de vacinação de Bolsonaro e da filha dele de 12 anos. Isso aconteceu no dia 21 de dezembro do ano passado, pouco antes deles viajarem para os Estados Unidos. Isso no penúltimo dia de mandato. Depois que os dados falsos foram lançados no sistema Conect SUS, um comprovante de imunização foi gerado, mas os dados da vacinação foram retirados do sistema no dia 27 de dezembro. E essa suposta falsificação teria o objetivo de garantir a entrada de Bolsonaro, familiares e também auxiliares próximos dele nos Estados Unidos, burlando aí a regra de vacinação obrigatória do país americano. E detalhe, falsificar certificados de vacinação contra a Covid-19 é um crime federal nos Estados Unidos. Logo mais eu vou explicar para você como é que funcionou esse esquema e já adianto para você que eu vou falar muito. A Polícia Federal ainda investiga também a situação de outros membros da comitiva, como a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Por isso que a Polícia Federal bateu na casa de Bolsonaro hoje pela manhã. A Polícia Federal fez buscas na residência dele e durante a operação o celular do ex-presidente foi apreendido. Os agentes da PF, no total, cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e também no Rio de Janeiro. E em outro desdobramento da operação, os policiais prenderam o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, e também outros 5 suspeitos. Mauro Cid é uma figura central nessa história porque ele é o faz-tudo de Bolsonaro e também braço direito dele. Durante essa operação também foram presos o sargento Luiz Marcos dos Reis, que era da equipe de Mauro Cid, o ex-major do Exército Ailton Gonçalves Moraes Barros, também o policial militar Max Guilherme, que atuou na segurança presidencial, e também o militar do Exército Sérgio Cordeiro, que também atuava na proteção pessoal de Bolsonaro. Essa fraude aí nos cartões de vacinação de Bolsonaro teria envolvido ainda funcionários da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Por isso também foram alvos da operação o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, lá do Rio de Janeiro, João Carlos de Souza Brecha. Essa ação da Polícia Federal de hoje foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes dentro do inquérito das milícias digitais, que já está em andamento lá no Supremo Tribunal Federal.
Na decisão que autorizou essa operação, o ministro Alexandre de Moraes disse que é plausível a linha de investigação da PF de que Bolsonaro e o grupo teria inserido dados falsos sobre a vacina para obter vantagens. O ministro também citou a possibilidade de existir uma organização criminosa para adulterar esses dados de vacinação. Segundo Alexandre de Moraes, os indícios de crime são relevantes e a suposta organização criminosa buscou, além de benefícios pessoais, também buscou descredibilizar o sistema de vacinação no país. Ainda segundo o ministro, não tem a credibilidade a versão de que o ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, tenha inserido os dados falsos sem autorização do ex-presidente. Na avaliação do ministro, Bolsonaro provavelmente teve conhecimento sobre esse esquema para fraudar o cartão de vacinação. Bom, depois aí de ser alvo das buscas, Bolsonaro voltou a negar que tenha tomado a vacina contra a Covid-19. Eu repito, não fui vacinado, decisão pessoal minha, tá? Principalmente eu posso ler aí a bula da Pfizer. A minha esposa foi em 21, foi vacinada nos Estados Unidos com a Janssen, a documentado. E a minha filha Laura, que eu respondo por atualmente 12 anos, também não tomou a vacina. Então, em momento nenhum, eu falei que tomei a vacina e não tomei. Então, realmente eu fico surpreso, uma busca e apreensão, todo mundo é igual, né? Todo mundo, o cidadão é igual. Vai fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente para criar um fato. Depois aí da operação, Bolsonaro ficou o dia todo trancado na sede do PL, que é o partido que ele é membro. Os advogados dele disseram que ele só vai se manifestar quando tiver acesso à íntegra do processo e também da investigação. Bolsonaro foi até convocado para prestar depoimento na Polícia Federal sobre esse caso, mas ele não foi, alegando essa mesma justificativa dos advogados. Mas segundo o comentarista da CBN e colunista do jornal Globo, Lauro Jardim, em conversa com os advogados e também com integrantes do PL, o ex-presidente Jair Bolsonaro alegou desconhecer alterações no cartão de vacinação dele e diz que não precisou usar o documento nos últimos meses, mesmo durante viagem nos Estados Unidos. O argumento do ex-presidente é que, ao entrar nos Estados Unidos em dezembro, ele ainda era chefe de Estado e, portanto, foi dispensado de apresentar qualquer comprovante. Já no retorno em março, não havia mais a necessidade desse tipo de documentação. Sobre a filha dele, a Laura, que também viajou aos Estados Unidos, a alegação de Bolsonaro é que a família apresentou um atestado médico para justificar que a criança não poderia ser vacinada e, por isso, não possuía um comprovante de vacinação. Segundo o Lauro Jardim, a defesa de Bolsonaro deve focar aí nessa tese de que, se houve alguma alteração no cartão de vacinação, o ex-presidente não tomou conhecimento e nem se beneficiou disso. A única pessoa que tomou vacina aí nessa história mesmo, de fato, foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ela tomou essa vacina em viagem aos Estados Unidos. Segundo aí as apurações da Polícia Federal, se essas condutas aí de fraude que estão sendo investigadas forem confirmadas, elas podem configurar em tese crimes como infração de medida sanitária preventiva, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação e corrupção de menores. Após a operação da Polícia Federal, o Ministério da Saúde informou em nota que todas as informações inseridas no sistema de registro de imunizações do SUS são rastreáveis e não há um relato de invasão ao sistema do Ministério da Saúde, que mantém regularmente uma rotina para segurança e também passa por uma auditoria constante. Agora que eu vou hablar muito, eu vou contar para você os detalhes da investigação da Polícia Federal sobre esse caso da fraude do cartão de vacinação. Os sistemas do Ministério da Saúde indicam que 2 doses de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer teriam sido aplicadas em Jair Bolsonaro. A primeira supostamente foi aplicada no dia 13 de agosto de 2022, no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E a segunda supostamente foi aplicada no dia 14 de outubro, no mesmo estabelecimento de saúde. Esses dados, segundo os investigadores, foram inseridos
inseridos no sistema de informação do Programa Nacional de Imunização apenas em 21 de dezembro, pelo secretário municipal de governo de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha. Uma semana depois, no dia 27 de dezembro do ano passado, as informações foram excluídas do sistema por Cláudia Helena Acosta Rodrigues da Silva, sob uma alegação de um erro. E aí você deve estar se perguntando, quem colocou a mão na massa aí para realizar essa fraude? Então, segundo a Polícia Federal, o coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, teria determinado que um sargento da Ajudância de Ordens da Presidência da República, o Luiz Marcos dos Reis, incluísse dados forjados nos sistemas do Ministério da Saúde. Essa inserção de dados falsos teve de ser refeita em uma outra oportunidade. Isso porque, na primeira tentativa, o grupo inseriu no sistema lotes que tinham ido para outras cidades e não para Brasília. E aí, o sistema do Ministério da Saúde, do SUS, apontou uma inconsistência nos dados. E aí, numa segunda tentativa, segundo a nossa comentarista de política da CBN, colunista do jornal o Globo, Malu Gaspar, os dois deixaram rastros das conversas que facilitaram a apuração desses supostos crimes. Aí começou a dar problema e eles começaram a trocar mensagens. Foram essas mensagens que foram capturadas depois no inquérito das milícias digitais, no âmbito de outra apuração do STF sobre fake news, milícias digitais, etc. Tinha lá as mensagens, conseguiu, não conseguiu, vamos tentar, foi, não foi. E aí a Polícia Federal começou a procurar que registros seriam esses, sendo que a princípio o que eles sabiam era do Mauro Cid e da mulher, não se falava sobre Jair Bolsonaro nas mensagens. Quando eles vão entrar no sistema, e aí eles percebem que foi apagado o dado. Eles registraram isso em dezembro agora, e depois apagaram. Registraram no dia 21 de dezembro e no dia 27 de dezembro apagaram. Esses 3 dias foi o tempo suficiente para que se baixasse o cartão de vacinação, imprimisse, enfim, obtivesse o registro para apresentar lá nos Estados Unidos e depois se apagou isso do sistema para que não ficasse o registro da fraude. Quando a Polícia Federal descobre as mensagens, aí eles começam a fazer a perícia e aí então eles veem que tinha registro de vacinação no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro e da filha Laura. Só então eles foram entender que esse esquema de fraude no registro do dado da vacina também beneficiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a história foi essa e aí a partir daí se desencadeou a operação. Segundo a Polícia Federal, o ajudante de ordens Mauro Cid era quem controlava o cadastro de Jair Bolsonaro no Conect SUS. Os acessos à plataforma foram feitos por um computador atribuído a Mauro Cid dentro do Palácio do Planalto. Mauro Cid também pediu ajuda ao ex-vereador do Rio de Janeiro, Marcelo Siciliano, do Progressistas. Ele é acusado de mandar matar Marielle Franco. Ele pediu essa ajuda para realizar uma possível falsificação no cartão de vacinação da mulher dele. Ele queria um comprovante para que a esposa viajasse aos Estados Unidos no ano passado. E para a viagem é obrigatório o certificado de vacinação com 2 doses. Na primeira tentativa de fraudar o documento, Mauro Cid pediu ajuda do funcionário Marcos dos Reis, que entrou em contato com o sobrinho e médico Farley Vinícius Alcântara para emitir um comprovante de vacinação para a mulher de Mauro Cid. Esse certificado foi emitido de forma fraudada pela Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, no município de Cabaceiras, local onde o sobrinho de Marcos dos Reis trabalhava. Esse documento apontava que a mulher de Mauro Cid foi vacinada com 2 doses da Pfizer. Mas Mauro Cid ele passou a se questionar sobre a fraude ser descoberta em algum momento, já que ele e a família nunca estiveram na cidade de Cabaceiras. E para tentar corrigir o erro, Mauro Cid conversou com o ex-vereador do Rio de Janeiro, Marcelo Siciliano, sobre a possibilidade de emitir uma carteira de vacinação em Duque de Caxias.
Segundo a Polícia Federal, o ajuste aí, mudando o certificado de Goiás para Rio de Janeiro, foi o que deu o indício de fraude e que levou às investigações. O curioso aí dessa história é que a cidade de Caxias foi cenário de diversas denúncias envolvendo problemas com a vacinação contra a Covid-19. Em março de 2021, o Ministério Público do Estado chegou a expedir uma recomendação à Prefeitura para que fosse observado o Plano Nacional de Vacinação. Na cidade, teve muitas filas para as pessoas se vacinarem e o prefeito da cidade, Washington Reis, era negacionista, fazia um discurso contra a vacina. Como a Raíssa Cerdeira contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, nessa operação que também mirou Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, braço direito do ex-presidente, foi preso pela Polícia Federal dentro da Vila Militar em Brasília. Lá, a Polícia Federal apreendeu $35 mil e R$16 mil em espécie, um total mais ou menos de R$175 mil. Esse dinheiro estava em um cofre na residência do militar. O advogado de Mauro Cid disse que vai se manifestar sobre esse assunto quando tiver acesso aos autos do processo. E essa foi a mesma orientação dada para o coronel Cid. Após a prisão, ele prestou depoimento na Polícia Federal sobre esse caso, mas ele ficou o tempo todo em silêncio. E esse silêncio aí pode ajudar muita gente, porque o tenente-coronel Mauro Cid sabe de muita coisa, porque ele era o homem de confiança e o faz-tudo de Jair Bolsonaro. Provavelmente você já deve ter ouvido o nome dele, porque ele foi o primeiro a tentar reaver as joias sauditas apreendidas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. E ele era figura presente também nas lives do ex-presidente. O pai dele, Lorena Cid, foi amigo de Bolsonaro durante a Academia Militar das Agulhas Negras. E por isso que ele tinha muita moral com Bolsonaro, a ponto dele ter acesso ao celular do ex-presidente e também ele pagava as contas pessoais de Bolsonaro, estava sempre presente em todos os momentos de Bolsonaro, em todas as reuniões e fazia qualquer função que era mandado. Agora, após ficar em silêncio no depoimento à Polícia Federal, Mauro Cid, como é militar, foi encaminhado para uma unidade militar em Brasília, onde agora está preso. Claro que essa operação contra Bolsonaro repercutiu dentro do governo Lula. O ministro da Justiça, Flávio Dino, respondeu a um questionamento do deputado Deltan Dallagnol sobre essa operação da Polícia Federal. Durante uma audiência que aconteceu hoje na Câmara, o deputado e ex-procurador Deltan Dallagnol minimizou essa ação da Polícia Federal. Antes eu via um Estado processando, investigando corrupção de bilhões de reais, e hoje eu vejo o Estado processando, investigando uma falsificação de uma carteira de vacinação. Não que não deva ser investigado, tudo deve ser investigado, todo mundo deve ser colocado debaixo da lei. Mas a questão é a proporção e a gravidade dos fatos. E a resposta do ministro da Justiça, Flávio Dino, foi dura. Ele disse que conspirar contra a saúde pública é corrupção gravíssima. Eu fico muito triste de ver o senhor afirmando que uma investigação séria sobre uma questão sanitária não é prioridade. E eu acho que o senhor deveria rever isso, porque é muito grave o que o senhor acabou de afirmar. O senhor é uma pessoa conhecida. Imagino que pessoas que votaram no senhor perderam a vida, ou familiares dessas pessoas perderam a vida. Então, uma questão sanitária é grave, a vida é muito grave. O senhor tem essa pauta da corrupção, enfim, e eu considero que o senhor deveria pensar em outras corrupções. E conspirar contra a saúde pública é uma corrupção gravíssima. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Em nosso ensolarado Brasil, a energia solar já é a segunda maior fonte da matriz elétrica do país, superando a eólica recentemente, ficando atrás apenas das hidrelétricas. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Diante disso, o uso de placas solares em residências e empresas vem crescendo ao longo dos anos no país.
E em termos de capacidade de geração, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia solar, já temos quase a mesma potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, que é a maior do Brasil e a segunda maior do planeta. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, é líder em financiamento de placas solares e oferece linhas de crédito para a instalação de painéis solares para a sua casa e também negócios que são sujeitos à análise. Conheça mais em bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Panorama CBN. Voltando ao noticiário, no governo Lula, hoje a novela sobre o Gabinete de Segurança Institucional acabou. Pelo menos o capítulo sobre quem vai assumir definitivamente o comando do GSI. Eu lembro você que Ricardo Capelli assumiu interinamente esse cargo após a demissão do ministro General Gonçalves Dias. E em poucos dias, Capelli promoveu uma leva de demissões no órgão e foram quase 90 dispensas em uma semana. Tudo isso para tirar servidores que, de alguma forma, estavam envolvidos nos atos golpistas ou tinham uma relação com o governo Bolsonaro. E hoje, Lula escolheu oficialmente o general Marco Antônio Amaro dos Santos para ser o novo ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Essa decisão foi confirmada hoje em um encontro com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o próprio general Amaro, que foi responsável pela segurança da ex-presidente Dilma Rousseff nos 2 mandatos. Na época, ele era até conhecido como Sombra, porque ele ficava atrás da ex-presidente o tempo todo, mesmo quando ela não queria. E essa volta aí do general Amaro ao governo tem o objetivo de apaziguar os ânimos com os militares. A escolha de Lula por um militar para comandar o gabinete sinaliza aí mais uma tentativa de reaproximação com a caserna. Na economia, hoje, o mercado financeiro brasileiro foi fortemente influenciado pela divulgação da taxa de juros nos Estados Unidos e também pela expectativa em relação à taxa Selic aqui no Brasil. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgou no começo da noite de hoje a nova taxa de juros após o fechamento do mercado. Logo mais, eu conto para você como ficou, mas antes, eu preciso contar para você sobre a decisão do Banco Central americano que foi divulgada na tarde de hoje e influenciou diretamente o mercado financeiro brasileiro, porque, mais uma vez, o Federal Reserve, o Fed, elevou hoje os juros em 0,25 ponto percentual. Esse é o 10º aumento consecutivo da taxa e com o anúncio do Banco Central americano, os juros básicos do país agora estão na faixa entre 5% e 5,25%, que é o maior nível desde 2007, ou seja, o maior patamar em 16 anos. O aumento dos juros tem como objetivo combater a inflação elevada no país e o Fed justificou esse aumento porque considerou que a atividade econômica nos Estados Unidos cresceu em um ritmo modesto nos primeiros 3 meses do ano e, por isso, a inflação continua elevada. Aqui no Brasil, apesar aí da pressão do governo Lula sobre a taxa básica de juros, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa Selic estável em 13,75% ao ano. Essa é a 6ª vez que o Banco Central mantém a taxa Selic nesse nível, que é o maior patamar dos juros desde novembro de 2016, ou seja, em 6 anos e meio. E vou contar para você também como é que os investidores reagiram a tudo isso, né? A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,13% aos 101.797 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia também com uma baixa de 1,09%, cotado a R$ 4,992. Já o euro também encerrou em baixa de 0,66%, cotado a R$ 5,518.
No noticiário internacional hoje, a Rússia disse que a Ucrânia tentou atacar o Kremlin, que é a sede do governo russo em Moscou. Segundo o governo russo, os ucranianos usaram 2 drones militares e o objetivo era matar o presidente do país, Vladimir Putin. De acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a tentativa ocorreu na noite de terça-feira, mas forças do país conseguiram interceptar os drones e impedir esse ataque. Até imagens que foram divulgadas nas redes sociais mostram uma fumaça e focos de incêndio na cúpula de um dos edifícios do Kremlin. Outro vídeo mostra um drone se aproximando da cúpula e explodindo na sequência. O Kremlin disse que a ação foi um ataque terrorista planejado e, por isso, se considera no direito de retaliar. Inclusive, o porta-voz do parlamento russo pediu a destruição do regime de Kiev por causa desse suposto atentado. Do outro lado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negou essas acusações e ele disse que os ucranianos lutam contra a Rússia dentro do território da Ucrânia e que fora dele, os tribunais que atuam. Já a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, diz que vê risco de ataques a instalações de infraestrutura na Europa e nos Estados Unidos como uma retaliação de Moscou. Segundo o chefe de inteligência da OTAN, há uma grande chance de que a Rússia sabote dutos de distribuição de gás para a Europa que foram instalados no mar. Isso pode acontecer nos próximos dias. Os Estados Unidos afirmaram que estão verificando a autenticidade da acusação russa. Essa suposta tentativa aí de ataque ao Kremlin coincide com uma nova ofensiva russa na Ucrânia. Mais de 25 ataques aéreos foram registrados em cidades ucranianas do sul e do centro no dia de hoje. E até durante essa quarta-feira, várias sirenes foram acionadas por risco de bombardeios em Kiev, capital da Ucrânia, e também em cidades no centro do país. Seu corpo suado e você por cima de mim. Quando eu te encontrar, é sequência de lovezinho. E eu vou embora com esse hit do carnaval que eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento. O nome dela é Lovezinho. E trago essa música aqui para o nosso encerramento, porque hoje a Sony, a gravadora que cuida dos direitos autorais da cantora Nelly Furtado e também de outros autores da música Say It Right, mandou tirar do ar essa versão brasileira da música. Isso porque a canção Lovezinho, da cantora carioca Tracy, usa um trecho da música da artista canadense Nelly Furtado. O problema é que Tracy não pagou os direitos autorais da música para Nelly Furtado. E Tracy deve ter ganhado um bom dinheiro com essa canção, porque essa música sempre estava no top 1 das músicas mais ouvidas no país. Depois aí que Nelly Furtado ficou sabendo do sucesso dessa música, até por causa das coreografias no TikTok, a cantora Tracy foi acionada para negociar o pagamento dos direitos autorais. E depois de 3 meses de negociação, a Sony e a cantora brasileira não chegaram a um acordo. E por isso, a música saiu de todas as plataformas oficiais da cantora Tracy, em streaming, como no YouTube e também no Spotify. E antes que essa parte do episódio também seja retirada do ar, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Raíssa Cerdeira. Combinado? Beijos pra você e até mais! Barulhando tudo, hein? WK. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.